Bem, queridos, vamos à exposição do Salmo 38. Estamos chegando bem próximos à exposição daquilo que havíamos nos comprometido, né? Eu e o reverendo Jor, até o Salmo 41. E chegamos ao 38. E eu convido você que abra sua Bíblia e me acompanhe aí na leitura. Eu farei a exposição dele integralmente, mas é um salmo que não é tão difícil assim da sua compreensão. É um salmo de lamento, é um salmo de destaque do sofrimento diante da ira de Deus. E eu desafio a você a imaginar uma vida inteira sem enfrentarmos uma situação como essa. Então, o Salmo 38 nos diz assim: Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado. Faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos até me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal. Dizem coisas perniciosas e imaginam um engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar e a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que, sem motivo, me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampare, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Queridos, a alienação é, nas ciências sociais, um conceito que designa indivíduos que estão alheios a si próprios ou ao outrem, tornando-se escravos de atividades ou instituições humanas devido às questões econômicas, sociais ou ideológicas. Pessoas que não têm a consciência adequada de si, daquilo que faz, e simplesmente levam a vida de conformidade com o que se apresenta diante deles. As relações estão cada vez mais líquidas e a consciência diante da realidade tem sido algo questionável cada vez mais. Mas é exatamente tudo isso que o salmista não é. Se tem alguém consciente e claramente entendido do que está se passando, é o salmista aqui no Salmo 38. Para ele as coisas estão muito claras. Eu pequei, Deus está me disciplinando duramente. Os agentes da disciplina, eles são variados, eles incomodam sobremaneira, mas o meu desejo de reconciliação com Deus é contínuo.
Eu não deixo em nenhum momento o salmista de reconhecer que Deus é o meu Senhor, que Ele está à frente de todas as coisas. Eu entendo o lugar de Deus, eu entendo o meu lugar, e assim eu desejo constantemente essa reconciliação e esse cuidado de Deus de restauração sobre a minha vida. Esse é o conceito inicial e talvez total do Salmo 38. Esse é um salmo de referência, que nos faz lembrar toda a passagem, né? O título é para trazer a lembrança, para trazer a memória. Ele começa o salmo assim, para trazer a lembrança, para trazer a memória, como uma referência clara que, em determinadas circunstâncias, numa medida talvez até menor do que essa expressada pelo salmista, passamos sim pela disciplina de Deus. E para nós é muito importante, dentro desse lamento individual, olharmos que ele está dominado pela culpa, pelo sentimento de abandono e um desejo de comunhão com Deus constante, mesmo diante desse sofrimento. Ele sofre de uma doença que aqui não nos é explicada, algo que ele tem enfrentado, fruto dessa disciplina do Senhor sobre a sua vida. E temas como pecado, culpa, julgamento, esperança, a salvação de Deus é o que integra este Salmo 38. Esse Salmo 38 pode ser unido dentro da temática até o Salmo 41, onde traz todas essas temáticas que já foram citadas. E por falta de um movimento muito claro, a estrutura desse salmo não nos é transparente, mas nos dá a ideia de que no verso 1 ele apresenta uma súplica, do verso 2 ao verso 20 é uma descrição da ira e do sofrimento de Deus que ele vai experimentando no seu corpo, na sua alma, nas suas relações sociais, e por fim, novamente ele suplica a Deus a restauração, ele suplica a Deus a sua misericórdia. No engajamento é o A, B, C, B, A. No entendimento da descrição do Salmo. Ele volta e termina da mesma forma, suplicando claramente a restauração do Senhor. Então eu gostaria de falar sobre a temática experimentando a justa disciplina de Deus, que em primeiro lugar é destacado com a súplica. Ele experimenta a disciplina de Deus suplicando ao Senhor. Ele começa assim no verso 1. Parece que em sua agonia ele compreendeu claramente a ideia de causa e efeito. Ele fez, ele se voltou contra o Senhor, do seu pecado, ele reconhece isso, e por isso ele está sofrendo no seu físico, por causa da sua culpa, como ele diz no verso 3, por causa do seu pecado. A ira, a raiva de Deus é manifesta num cuidado e numa disciplina diante da sua vida. Então esse sofrimento, ele é descrito de uma forma bastante severa, é a ira de Deus que está sendo derramada sobre ele. A justa indignação do Senhor sobre um membro da aliança. Lembrem-se que em todo o saltério ele destaca os termos da aliança. Ele chama Yahvé, é o seu Senhor, é aquele que estabeleceu um pacto com o seu povo. Mesmo pecando contra o Senhor, ele se vê claramente dentro desse pacto. Ele se vê como alguém que pertence ao Senhor. E alguém que deve ser em determinado momento restaurado, como vimos no salmo anterior, no Salmo 37. Eu queria citar uma passagem, um trecho do livro Peregrino, na página 33 em diante, pelo menos na minha versão é a página 33, nos mostra que a personagem, o cristão, ele deixou a cidade do desespero porque ele não suportava mais, ele recebe ali a mensagem do evangelista, ele recebe o livro, ele recebe a Bíblia, e aquilo o traz à consciência do fardo que ele carrega, e ele não suportando mais, ele sai na busca de tirar aquele fardo, ele deixa a cidade do desespero, ele deixa lá a sua família, e nessa caminhada, em determinado momento, ele encontra-se com um sábio mundano. E o sábio mundano vem lhe trazer alguns conselhos, e uma das primeiras coisas que ele questiona, como é que foi parar esse fardo aí nas suas costas? Como é que você tomou consciência disso? Quem te deu consciência desse fardo? E ele fala, este livro que o evangelista me deu. A Bíblia, a palavra de Deus. E ele pergunta, mas como é que você vai deixar tudo, a sua família, para
ouvir um trecho de um livro ou de um desconhecido que vem trazer alguma coisa para você, eu tenho um caminho mais fácil para você. Você não precisa seguir esse caminho. Você pode fugir e tomar um rumo muito melhor e mais fácil. Você pode ir para a cidade da moralidade. Lá você vai encontrar um homem chamado legalidade, ou o seu filho chamado civilidade, e lá você vai poder desfrutar. Eles te livrarão desse fardo. E lá você pode voltar, buscar sua família, morar lá. O custo de vida é maravilhoso e você vai viver bem lá. Você não precisa dessa trajetória tão dura e tão difícil. E aí nos diz a passagem que ele se desviou do caminho cristão e tentou chegar nessa cidade da moralidade. E ele se deparou com uma colina enorme, tão íngreme, que parecia que ia cair em cima dele. E então ele entra em desespero diante daquilo. E nos conta ali a história, né, que o evangelista mais uma vez aparece, né, se depara com ele naquela circunstância e pergunta: o que você está fazendo aqui? O que você está seguindo aqui? Ele: eu estou tentando me ver livre, é mais uma tentativa de me ver livre do meu fardo. E então o evangelista questiona, e aí o cristão cai em si. E então o evangelista cita Hebreus 10:38, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E com o desespero, o cristão, diante de tudo isso, falou: então eu estou perdido, o cristão diz. E o evangelista, mais uma vez, toma as escrituras, e no Evangelho de João 20:27, diz assim: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Creia. Irmãos, como crentes, como membros da aliança, Deus sempre será o nosso recurso, mesmo quando Ele mesmo nos aflige. E é uma lição tão clara que podemos observar, destacado nesse Salmo 38. Deus está diante de nós. Ele é o nosso Senhor. Ele governa todas as coisas. E o primeiro entendimento que devemos ter diante de qualquer circunstância é que Ele governa todas as coisas, inclusive as nossas vidas e tudo que nós enfrentamos. E nós pertencemos a Ele. E a nossa súplica deve ser voltada a Ele. Nesse sentido, o salmista é um exemplo. Nesse sentido, o salmista não perde jamais o entendimento e a consciência de quem é o seu Senhor. Isso é uma grande lição para nós também. E em segundo lugar, experimentando a justa disciplina de Deus, ele o faz não só suplicando, mas ele o faz consciente. Ele é muito consciente. E ele começa a descrição desse sofrimento a partir do versículo 2, trazendo a ideia que ele está sofrendo por causa do pecado. Jamais eu me atreveria a dizer que toda a doença é fruto do pecado. E não é isso que o texto nos está dizendo. Mas o texto está nos ensinando claramente que esta doença, em específico, ela é fruto do pecado. Ele entende isso, ele não tem dúvida disso, ele sabe da consequência, talvez tão ciente como Jonas, quando estava ali no barco, diante da tempestade, e tomou: o que está acontecendo? Porque ele sabia por que estava acontecendo, ele sabia o juízo chegando ali diante dele. O salmista tem essa clareza, ele sabe, e ele então começa a descrever, né, essa ferocidade de Yahvé diante dele, o atacando. Ele usa figuras tão claras. Parece que o Senhor está colocando setas sobre mim. Não só as setas, mas a sua mão está pesando, e ainda mais com setas diante de mim. Então eu estou sendo afligido pelo peso e por essas setas que estão me furando, que estão me ferindo. É assim que ele está sentindo. Na literatura judaica são hipérboles, né, para esclarecer aquilo que ele está sentindo de uma forma bem clara, que ele está tentando usar esses exemplos, mas é esse o sentimento que ele tem. Essa intensidade dessa disciplina aí está muito forte. É como um exército pressionando o outro e encurralando. A mão de Deus está chegando, ele sente o peso dessa mão como setas, e o esmagando, e além de esmagando, sufocando, ainda furando. Essa é a aflição que ele sente da ira de Deus sobre ele, a partir do versículo 2.
E o verso 3 em diante, essa intensidade dessa disciplina de Deus começou a afetar todos os aspectos da sua vida. Nenhuma parte da sua vida ali está trazendo nenhuma satisfação. Por isso, a sua saúde. Não há parte sã na minha carne. Não tem nada bom mais. Eu não tenho paz. É a integralidade, todos os meus ossos, é tudo que está, tudo que pertence aqui, tudo que eu tenho, na integralidade do meu ser, é afetado por esse peso da sua mão, da sua ira sobre mim. E o mais interessante é que ele não tem uma atitude como a de Adão ou como nós, de culpar alguém. Não, ele sabe, o salmista não questiona a justiça de Deus. Ele sabe que tudo ali está acontecendo pela própria pecaminosidade. E ele chega a utilizar a figura no versículo 4, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. É tanto pecado, é tanta iniquidade, que parece que já está o sufocando, ao ponto talvez da apostasia. Ele está chegando no limite, na ruptura máxima, na fronteira do limite, que foi a sua iniquidade, o sufocando. E ele então tem toda a consciência disso. Que consciência clara o salmista tem de como as circunstâncias estão se dando. E por isso ele se quebranta diante de Deus. E o suplicante é consciente da soberania de Deus e por conseguinte sabe que não se esconde de nada, que nada do que ele faz pode ser escondido, mas ele sabe que tudo está se passando como um tratamento de Deus. E por isso ele entende tudo o que tem se passado. E ele está suportando tudo isso. Por isso ele começa a descrever todo esse sofrimento no seu corpo e alma. Se você observar do versículo 5 ao versículo 10, ele vai falar do seu corpo sendo afligido, como também da sua alma. Essa experiência de sofrimento, que está dentro e ao redor, as minhas costas doem, não há nenhuma parte do meu corpo que esteja sã. E por isso ele vai destacando essa angústia, dessa dor física como algo terrível, que é terrível no corpo, como também é terrível na alma. E ele chega a utilizar dessa figura quando ele diz no versículo 5, tenho feridas que cheiram mal, estão cheias de pus por causa da minha insensatez, por causa da minha loucura. Veja a consciência dele. Se voltar contra Deus, agir contra a sua lei, contra a sua palavra, ele entende que isso é loucura, perto do poder, da justiça e do juízo de Deus. Ele experimenta isso. E ele sabe isso claramente. E ele tem isso tão claro diante dele. Olha, o que eu fiz foi loucura. Como é que eu posso ter passado por tudo isso, ter me colocado em tanta loucura? E olha o que eu estou passando. Olha o que eu estou enfrentando diante disso. Sinto-me encurvado, abatido o dia todo. As minhas costas, os meus lombos estão ardendo. Ele não tem alegria em nada. Ele não tem alegria no seu corpo, ele não tem alegria na sua alma. Ele tem angústia. No versículo 8 ele diz que ele está gemendo o tempo inteiro. E agora acho que ele nem sabe se ele está gemendo por uma dor física ou por uma dor na alma. Está tudo agudo, está tudo tão doente, está tudo tão ferido. E por causa dessa circunstância, da sua alma ferida, como também do seu corpo, o versículo 9 em diante, do versículo, ele vai destacando que toda essa angústia, ele diz, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos, os meus anseios. É como um suspiro, essa é a expressão. Esse suspiro que nós damos diante das circunstâncias difíceis da nossa vida, quando não temos uma resposta, ou quando nos deparamos com algo tão difícil, nós suspiramos, nós estamos apresentando diante de Deus. Ele diz, está diante do Senhor tudo isso, toda essa angústia expressa na minha própria respiração. E ele começa então a destacar que tudo isso está diante de Deus, e então ele começa a colocar, a partir do versículo 10, claramente, que não só o seu suspiro, mas o seu coração está acelerado constantemente, está com palpitação, ele está com ansiedade, ele não tem mais força, ao ponto de ele dizer no final do versículo 10, olha, os meus olhos, a luz dos meus olhos se foram. Eu vejo essa figura aqui como, eu estou num buraco escuro e eu não vejo luz nenhuma. Deus, apareça. Eu sei que o Senhor está aí em algum lugar.
Eu sei que foi o Senhor que me colocou aqui, é claro, por causa do meu pecado, eu não nego isso, mas eu sei que o Senhor está aí. E eu não estou vendo luz alguma, Deus. Não tenho esperança alguma. Tudo já se limitou. E é por isso que, embora fraco, ele quer fazer algo a respeito dessa situação, mas ele não pode. Ele está tão fraco, ele não tem condição alguma. E toda essa própria limitação diante do seu corpo e diante da sua alma repercute também na sua relação social. Veja o versículo 11, os seus amigos, os seus inimigos depois, os meus amigos e companheiros se afastam de mim. Quem é que quer ficar perto de um desgraçado? Quem é que quer ficar perto de alguém que não tem nada positivo para falar? Quem é que quer ficar perto de alguém que se emudece, como vai na sequência do texto, que não tem o que colocar, que você fala, ele não escuta, que ele não traz nada, nenhuma resposta? Que situação difícil. Os meus amigos não me aguentam, já me abandonaram, é a ideia do abandono. E no versículo 12, os meus inimigos, pelo contrário, meus amigos estão longe, se afastaram, e os inimigos estão pertinho. Os meus inimigos estão aqui constantemente, me armando ciladas contra mim constantemente. Quem deveria estar perto, está longe. E quem deveria estar longe, está muito perto. E o pior, no versículo 13, ele se vê totalmente fraco, totalmente limitado. Mas eu, como surdo, eu não ouço. E qual mudo, eu não abro a boca, eu não tenho com o que falar, eu não tenho nada, eu não tenho argumentos. Talvez poderíamos usar o próprio exemplo de Jó, nesse sofrimento, citações muito semelhantes o salmista faz aqui, fazendo a distinção de que Jó não tinha essa consciência de pecado. Claramente que o salmista tem. E esse sofrimento, ele então, nesse silêncio e submissão ao Senhor, ele vai buscando a esperança e a justiça. Ele se vê totalmente impotente diante disso. Ele não tem o que fazer para recuperar os seus parentes, para recuperar os seus amigos. E ele não se sente também forte o bastante para afastar os seus inimigos. Que situação difícil. No corpo, na alma, nas relações amistosas e nas relações de inimizade. Eu vejo essa situação como como se o salmista estivesse ali recebendo lá em Goiás chama de tunda, uma surra terrível. E ele está recebendo essa surra e ele não está reagindo a essa surra, de maneira alguma. E ele parece que simplesmente ele se fecha, suportando essa surra que ele está levando desses inimigos, que nós vamos ver aqui mais à frente, injustamente se aproveitaram na circunstância para flagelá-lo. E ele então só suporta e ele só clama a Deus a sua misericórdia. Por isso que ele chega no versículo 15, pois em ti, Senhor, eu espero. Tu me responderás, Senhor, Deus meu. Deus, eu vou me fechar aqui, em algum momento o Senhor vai aparecer. Em algum momento o Senhor vai mostrar a sua graça e a sua misericórdia. Ele usa um termo, por mais que para nós não pareça um pouco até um piedoso, mas não é, porque ele diz, pois em ti, Senhor, espero, tu responderás, Senhor, Deus meu. Essa expressão, Senhor, Deus meu, é governante do universo. Aquele que governa todo o universo. Ele não está sentindo Deus próximo dele. Ele não está sentindo Deus cuidando dele. O que ele está sentindo é esse afastamento do Senhor, essa ira que ele está sofrendo. E ele clama, o Senhor que governa tudo, o Senhor que está tão longe, que é dono de todas as coisas. Uma hora o Senhor vai aparecer. Uma hora o Senhor vai manifestar a sua misericórdia. E então o Senhor vai sanar também, não só a ira do Senhor, como essa injustiça que eu estou sofrendo. E então ele começa a descrever isso. A partir do versículo 16, ele vai dizendo, porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam quando me resvalam os pés. Ele está triste porque é um sentimento de tristeza também, ao ver aqueles que são seus inimigos se colocando contra ele, numa própria aversão ao próprio Deus. Não é esse que é o ungido do Senhor? Não é esse que é o servo de Deus?
nós estamos aqui ultrajando, nós estamos ferindo, nós estamos machucando. E ele não consegue, então, diante disso, também suportar tamanho sofrimento, como um justo. Justo não por causa dos seus atos. O Salmo é claro em nos mostrar que ele é pecador, mas ele é justo porque ele foi feito justo. Porque a lei do Senhor é inscrita, porque ele faz parte da família da fé, do povo da aliança. E por isso ele destaca claramente toda essa ênfase de que ele não suporta essa injustiça que ele está sofrendo. Do versículo 17 ao 20, ele trata essa sessão onde ele pede ao Senhor, Senhor, execute justiça. Eu estou tropeçando aqui, eu estou pronto a cair, eu não estou aguentando mais. No versículo 18 ele diz, eu confesso a minha iniquidade, porque assim o Senhor prometeu que o Senhor vai cuidar do justo. O Salmo 37, no versículo 24, exposto aqui no domingo passado, ainda que tropece, não cairá, porque o Senhor o sustém com a mão. Ele está baseado e ele está fundamentado na promessa. Ele pode ter tropeçado, mas ele pertence ao Senhor. Ele pertence a Deus. Por isso ele levanta o seu clamor a Deus, e a sua esperança, mesmo que não pode ser sentida e nem vista, está firmada na fé. Está firmada na promessa que Deus havia feito. Então nós podemos observar que, mais uma vez, tanto no verso 18, verso 3, verso 4, verso 5, ele destaca a sua iniquidade e o seu pecado. Mais uma vez ele confesso a minha iniquidade, Senhor. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Talvez nos faz lembrar essa ideia aqui, o povo no Antigo Testamento, o seu pecado era perdoado quando o sacrifício era realizado. Mas parece que o sentimento que ele tem, que mesmo por meio desse sacerdócio e desse sistema sacrificial, ele alimenta dúvida, então por isso ele confessa de novo. Ele confessa. Talvez nós também passemos por isso, mesmo sabendo que os nossos pecados estão na cruz, que fomos perdoados, pela aflição, pela culpa que sentimos, nós confessamos os nossos pecados e a nossa iniquidade inúmeras vezes, porque ele está sendo afligido por isso. E por isso, do verso 19 em diante, mais uma vez ele destaca essa experiência, dessa consciência, que ele descobriu que os seus inimigos estavam se gabando diante dele, né? Os meus inimigos são vigorosos. Para ele é algo assim, como é que pode, Deus, os meus inimigos serem tão vistosos, tão vigorosos, tão fortes? Eles também são seus inimigos. Dá para se subentender esse entendimento. Como é que pode? Faz justiça, Deus. Esse é um clamor do livro 1 dos Salmos, claramente. Faça justiça. Não dá mais para suportar tudo isso. E ele está impressionado com esse entusiasmo. Deus começou a discipliná-lo. Apareceu um monte de gente querendo discipliná-lo também, sem nenhuma razão. Ele diz aqui no versículo 19, sem motivo me odeiam. Sem motivo algum. Eu estava apanhando, levando uma surra, o povo na rua viu, gostou, falou, vou bater nele também. Eu não fiz nada para eles. Mas eles estão com muita alegria, com muito entusiasmo, se empolgando, com muito vigor. Eles estão me afligindo, estão me ferindo. E por isso, ele conclui, a partir do versículo 21 e 22, não me desampare, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Ele usa 3 termos aqui, muito fortes, suplicando e conscientemente diante de Deus. Ele usa Yahvé, Senhor, Yahvé, Deus da aliança. O Senhor é o Deus que tem um pacto comigo. Mesmo que eu tenha tropeçado, o Senhor não vai permitir que eu fique abatido, porque o Senhor tem um pacto comigo, o Senhor tem um pacto com o seu povo. O Senhor é fiel à sua palavra e o Senhor sustenta os seus filhos. Depois ele utiliza a expressão, meu Deus. É uma expressão, meu Pai, ou seja, o Senhor é o meu Salvador. O Senhor é o meu Redentor. É o Senhor que pode me tirar dessa situação. O Senhor é o único capaz de fazer isso. E por último ele usa a expressão, Mestre do Universo, Deus Todo-Poderoso, capaz de salvar. O Senhor é quem pode, Deus. O Senhor que governa todas as coisas, é o Senhor quem redime, e é o Senhor que tem um pacto com o seu povo. Por isso, por o Senhor ser Yahvé, que tem um pacto com o seu povo, com a aliança, não me desampares. Visto
claramente que o Senhor é o Pai Celestial, não se distancie de mim, mesmo sendo tão grande. Venha logo me ajudar, Deus soberano do universo. Venha logo, meu Salvador. Venha logo este que tem um pacto comigo e com o seu povo. E assim ele entrega então a sua causa ao Deus da aliança, ao Deus que é Pai e ao Deus que é Rei. Toda essa expressão do verso 21 e verso 22 coloca que a salvação virá desse Deus. Ele faz uma descrição, ele conhece Deus. Ele está falando com alguém que ele entende. O salmista é teólogo, ele sabe quem é Deus, ele entendeu isso. E por isso, ele clama a esse Deus, que é um Deus que tem um pacto, uma aliança, um Deus que é Pai e um Deus que reina sobre todas as coisas. Deus, o Senhor que é tudo isso, me livre de tudo que eu tenho passado. O Senhor é a minha salvação. Dessa mesma forma, queridos, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei que Deus é o Senhor do seu povo. Ele ama o seu povo. E Ele sustentará o seu povo até o fim. Que essa convicção, que essa súplica e essa consciência jamais se afaste de você. Independente do que eu e você enfrentarmos. Deus seja glorificado. Vamos orar mais uma vez? Eu quero te agradecer, ó Deus, pela bondade do Senhor, que se revelou a nós. E porque o Senhor se revelou, assim como se revelou ao salmista, nós podemos, ó Deus, olhar para tudo o que tem se passado e termos esperança, termos em quem suplicar. Sabemos quem tem o poder, quem governa todas as coisas. E sabemos que este que faz tudo isso, que é o dono de tudo, que criou tudo, nos ama. Tem uma relação paternal conosco e sempre governou e governará todas as coisas. Que essa segurança, ó Deus, nos faça persistir sempre na busca da sua glória, do seu louvor, no nome de Jesus. Amém.